Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Então Manoá implorou ao Senhor em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviastes venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir, assim que o menino tiver nascido. Amém, irmãos? Vamos ler novamente. Então Manoá implorou ao Senhor em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviastes venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir, assim que o menino tiver nascido. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus nessa noite, aplaudindo o nome do Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem para os pais, aleluia, e para os filhos também. Uma mensagem a qual Deus ele colocou no meu coração, onde nós já ouvimos muito essa mensagem, mas eu tenho certeza que da forma a qual eu vou transmiti-la aqui para a igreja, para os nossos corações, nós vamos ter uma nova visão, aleluia, em como nós devemos agir no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos, aleluia. Nós bem entendemos que todo o tempo o povo de Deus, a qual Deus ele escolheu, todo o tempo ele pecava, ele errava contra o Senhor. Todavia Deus ele levantava um juiz, um sacerdote, um homem de Deus, para estar cuidando do seu povo, para estar dando livramento. E de certo é que todas as vezes que Deus agiu no meio do seu povo, ele fez algo extraordinário, a qual o seu povo, por um momento, por um passar dos anos, o seu povo ele acreditava em Deus, ele se prostrava a Deus, mas assim que essa época passava, o povo novamente ele voltava a falhar diante da presença de Deus. Ele voltava aos deuses novamente, a qual eles adoravam antigamente. E de certo é que todas as vezes que uma mulher que não podia ter filho, quando ela teve filho foi por algum propósito de Deus. A Bíblia vai nos revelar alguns nomes, como por exemplo Sara, a qual não podia ter filho. Agora ela era uma mulher estéril, já avançada de idade. Todavia, Deus ele tinha feito uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, o teu filho, aleluia, ele vai nascer da tua mulher chamado Sara, e ele será o teu herdeiro, ele dará continuidade à tua descendência. Então nós estamos vendo que uma mulher que não podia ter filho, agora ela vai ter filho por causa de uma promessa de Deus, por causa de um propósito. Todavia também nós vamos conhecer a história de Ana, mulher de Eucana, que por sua vez também era estéril e não podia ter filhos. E Penina, que tinha muitos filhos, se afligia a Ana todos os dias, falando: eu posso dar filho para Eucana, agora Ana não consegue dar filho. Todavia o povo de Deus nessa época ele precisava de um juiz, ele precisava de um sacerdote, e ele precisava de um profeta. E Ana, por sua vez, por sua sabedoria, ela vai orar ao Senhor e falar: Senhor, se tu me deres um filho, eu entregarei para ele te servir todos os dias da sua vida. Uma mulher estéril pedindo o filho a Deus e já entregando ele a Deus antes de Deus conceber ele a ela. E a gente vai ver que a história de Ana é tão extraordinária porque Samuel ele foi o único no Antigo Testamento a qual ele foi juiz, a qual ele foi profeta e a qual ele foi sacerdote. O único a qual profetizava sobre o povo de Deus, o único que era juiz sobre o povo de Deus e o único também, aleluia, que era sacerdote da casa do Senhor.
Então nós já começamos a entender que Deus, quando Ele abre o ventre de uma mulher estéril, é por causa de um propósito, e esse propósito tem a ver com o seu povo escolhido. E também nós conhecemos a história de Isabel, a mulher de Zacarias, a qual também ela era estéril, e Deus ele vai abrir o seu ventre, a sua madre, para que ela possa gerar João Batista, o homem que Jesus mesmo abriu a boca e disse que não houve e nem haveria profeta maior que ele na face da terra, o homem que preparou o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós entendemos que Deus, para tudo, Ele tem um propósito, e esse propósito sempre é ligado com a sua obra, com o seu povo. Agora chegou a hora de Deus ele olhar para uma mulher a qual também ela era estéril, e a qual também o seu povo estava precisando de alguém que o liderasse, de alguém que o libertasse. E o anjo do Senhor ele vai visitar essa mulher, e ele vai fazer promessas a ela, ele vai falar para ela que ela vai gerar, mesmo ela sendo estéril. Aleluia, glória a Deus. E nós entendemos que quando ela fala isso para seu marido ele duvida, e ele vai orar a Deus: Senhor, eu peço que o varão que o Senhor mandou para visitar minha esposa, eu peço que agora o Senhor mande que ele nos visite novamente, e que ele passe instrução para nós de como nós devemos agir quando o menino nascer. Olha que inteligente que Manoá ele era. Ele sabia que a mulher dele ia dar um filho para ele, e agora ele está orando a Deus, apresentando a Deus o menino e pedindo instrução para Deus, como ele deve agir com o menino quando ele nascer. E aí já começa o primeiro aprendizado para mim e para você. Aleluia. Nós temos que primeiramente orar a Deus e pedir instrução para Deus. Senhor, me ajuda a ser um pai melhor de família, me ajuda a ser um melhor esposo, me ajuda a ser uma melhor esposa, me ajuda a ser um melhor filho. Pai, me dá instrução, me dá instrução como eu devo agir no meio da minha família. Porque Manoá aqui, primeiramente ele vai pedir instrução para Deus. Ele: Senhor, eu sei que o menino ainda nem está no ventre da minha esposa, mas porque tu fizeste a promessa, eu já quero lhe pedir que o Senhor possa nos instruir como nós devemos agir quando o menino nascer. Ele ainda nem sabia se era menino ou se era menina. Todavia, o que é que ele já está falando? Senhor, eu sei que as tuas promessas ela vai se cumprir na minha vida e na vida da minha esposa. Eu sei que as tuas promessas elas vão se cumprir no meio da nossa família. Mas eu quero ser um bom pai de família também, Senhor. E eu preciso que o Senhor possa nos instruir primeiro. Primeiro o Senhor instrui a mim e a minha esposa como nós devemos agir quando o menino nascer. Como nós devemos ensinar o menino. Qual o caminho nós devemos criar o menino, Senhor. Eu preciso que o Senhor nos instrua. E o que eu tenho para falar é: quantas vezes o teu pai já orou por você pedindo a Deus: Senhor, me dá instrução para mim criar o meu filho do melhor caminho possível. Quantas vezes o teu pai e a tua mãe já perdeu dias, noites de sono, orando por você, clamando por você, pedindo: Deus, liberta meu filho, Deus, liberta minha filha, Deus, cura meu filho, cura minha filha, traz para tua casa, Senhor, a minha filha, o meu filho. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes nossos pais já deixaram de dormir para estar orando por nós, para estar chorando por nós, para que Deus nos trouxesse para sua casa? E hoje em dia nós temos que levar tudo isso em consideração, irmãos. Porque se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, que anda reto diante da presença de Deus, nós temos que ter uma palavra dentro do nosso coração, que essa palavra se chama gratidão.
Nós temos que sempre levar essa palavra conosco, que é a palavra gratidão. E agradecer todos os dias. Obrigado, Pai, pela oração do meu pai. Obrigado pela oração da minha mãe, a qual as noites que ela perdeu acordada, a noite que ele passou acordado, orando por mim, para que hoje eu estivesse aqui na tua casa. Primeiro eles pedem instrução para nos criar, para nos dar a melhor educação, para nos tornar homens e mulheres de Deus, homens que eles possam olhar hoje, sentir orgulho e dizer: eu tenho orgulho do filho a qual eu criei, eu tenho orgulho pela sabedoria a qual Deus me deu para me criar os meus filhos. Nós temos que ter essa palavra dentro do nosso coração, que é a palavra gratidão. Quando nós começarmos a agradecer pelaquilo que os nossos pais pediam a Deus e hoje Deus nos concedeu, nós vamos entender que isso é um ciclo. Quando nós começarmos a orar a Deus e apresentarmos os nossos filhos também, lá na frente eles vão começar a colher o fruto das nossas orações. E um dia eles podem estar aqui pregando e falar: obrigado, Deus, pela instrução que tu deu para o meu pai, para ele me ensinar o caminho. Porque Manoá aqui, ele poderia muito bem falar: agora eu vou ter um filho, aleluia, eu vou criar do jeito que eu quero. Mas não, ele foi pedir instrução para Deus: Senhor, me dá instrução como eu devo agir com meu filho, me dá instrução, o caminho que eu devo mostrar para o meu filho. Aleluia, glória a Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer para você que é pai de família: você tem pedido instrução para Deus, para cuidar dos teus filhos, para ensinar os teus filhos no caminho a qual eles devem andar? Você tem pedido instrução para Deus, clamado: Senhor, me dá instrução para me criar meus filhos, me dá instrução, Senhor, me dá conhecimento para me passar para eles permanecerem no teu caminho, firme e forte. Você tem pedido instrução para Deus? Você tem orado para Deus pedindo instrução: Senhor, me ajuda a criar meu filho, me ajuda a criar no melhor caminho? Porque eu tenho essa palavra dentro de mim. Essa palavra é gratidão, irmãos. Eu sou grato pela vida da minha mãe com meu pai. Nós somos 9 irmãos, 9. Nós somos 6 homens e 3 mulheres. Eu posso abrir a boca e falar: nenhum dos meus irmãos se perdeu, nenhuma das minhas irmãs se perderam. Nós sabemos entrar em qualquer lugar e sair em qualquer lugar. Por quê? Porque nós tivemos a instrução do nosso pai com a nossa mãe. E hoje nós somos gratos por isso. A minha mãe, ela é analfabeta, mas ela tem um filho que é professor, ela tem um filho que é enfermeiro, ela tem um filho que é militar. Mesmo a minha mãe sendo analfabeta, ela nos ensinou o caminho. Ela nos ensinou aonde nós deveríamos ir, aonde nós deveríamos chegar. Então não é: eu não sei ler, eu não sei fazer isso, irmãos. Quando a gente pede instrução de Deus, quando a gente pede direcionamento de Deus, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a instrução, Ele nos dá aquilo que nós precisamos para nós direcionar. E Manoá que ele vai pedir a Deus: Senhor, não quero que o Senhor dê somente para mim, mas eu quero que o Senhor instrua eu e a minha esposa como nós devemos agir quando o menino nascer, como nós devemos ser bons pais de família para os nossos filhos. E eu já te digo que a primeira coisa que o teu filho vai fazer é aquilo que ele vê em você. Você é o espelho, você é a referência para o teu filho. Quando a minha primeira filha nasceu, a Esmeralda, eu disse: nunca mais eu vou beber. A minha filha nunca vai ver eu beber na frente dela. Ela nunca viu. Por quê? Porque eu não queria ser mau exemplo para ela. Eu queria sempre que a minha filha me visse como um pai de família ali, como se fosse o super-homem.
O meu pai, ele pode me proteger, o meu pai, ele pode me dar tudo, o meu pai, ele pode me criar, o meu pai pode ser o meu protetor, o meu pai é o meu exemplo. Porque se os nossos filhos hoje ele vê que nós estamos fazendo algo errado, eles vão pegar aquilo e vão começar a fazer. Por quê? Porque nós somos o exemplo deles. Então por isso que nós, pais de família, hoje nós temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos na nossa casa, nós não podemos discutir na frente dos nossos filhos. Nós não podemos nos xingar na frente do nosso filho. Na verdade nem pode se xingar. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque os nossos filhos, eles estão nos observando e nós somos os exemplos deles. Então nós temos que mostrar o caminho. Nós temos que nos comportar como homens e mulheres de Deus, seja na igreja, seja na nossa casa e seja fora da igreja ou fora da nossa casa. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser pai de famílias que os nossos filhos podem olhar. O meu pai é um exemplo para mim. A minha mãe é um exemplo para mim. Nós temos que ensinar aos nossos filhos. E eu vou tirar um peso da tua consciência aqui, porque muitas pessoas falam que nós temos que, a Bíblia mesmo ela fala, ensina o menino no caminho a qual ele deve andar, que mesmo quando ele crescer ou quando ele envelhecer, ele não se desviará do caminho. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Mas nós vamos entender, irmãos, que a partir que o nosso filho ele cresce, nós já não temos controle sobre ele. Mesmo que a gente ensine ele no caminho, mesmo que a gente mostre qual caminho ele deve seguir. E eu estava meditando nisso e pensando, Deus, então como essa palavra ela pode se cumprir na nossa vida? Nós sendo o exemplo, mostrando para ele o caminho que ele deve seguir. Ensinar ele, mas sermos o exemplo dele. Não somente falar para ele fazer, mas nós também fazer. Falar, meu filho, tu tem que ser servo de Deus, tu tem que andar no caminho, tu tem que andar na verdade, tu tem que praticar princípios. Mas para ele seguir esse caminho, nós temos que seguir esse caminho. Nós temos que fazer isso. Porque aqui, Manoá, ele está pedindo instrução para Deus. Lá na frente, Sansão ele não segue o caminho. Mesmo seu pai pedindo instrução para Deus, mesmo seu pai apresentando o seu filho antes mesmo de estar no ventre, mas só que chega lá na frente, Sansão ele não vai seguir o caminho a qual o pai instruiu. Ele não vai seguir o caminho. E eu fiquei pensando muito nessa palavra, Senhor. Manoá ele orou a Ti. Ele apresentou a Ti o seu filho quando ainda nem estava no ventre da sua esposa. E ainda assim, Sansão lá na frente, ele vai sair do caminho. O que nós devemos fazer, Pai, para os nossos filhos? O que nós devemos fazer para nós ensinarmos os nossos filhos e eles seguirem o caminho, e ele não se desviar do caminho? Aí a palavra me trouxe lá no livro aonde fala de Abraão, Isaac e Jacó. Olha lá, irmãos, Abraão, Isaac e Jacó, uma descendência, seguiu o mesmo caminho, seguia princípios, eram exemplos. E nós podemos tirar daí e trazer para os nossos dias de hoje e dizer: Pai, teve um homem que orou a Ti, pediu instrução, e ainda assim o seu filho se desviou. Mas teve um homem a qual ele consagrava a Ti tudo o que ele fazia. Ele não teve medo de entregar o seu primogênito a Ti quando Tu pediu.
E ele também, ele não se envergonhava do evangelho, ele andava como homem de Deus. E ele era exemplo para a sua geração. Tanto é que ele foi chamado pelo Senhor como pai da fé. Homem dono de multidões. Os seus filhos nasceram, cresceram, continuaram seguindo princípios, continuaram seguindo o seu caminho e tiveram também uma família abençoada. Jacó pegou e seguiu o mesmo padrão, o mesmo princípio de seu pai e não se desviou. Então nós podemos aprender aí o que nós temos que orar a Deus, consagrar, apresentar a Deus. Quem estava na última aula da EBD aqui, foi mostrado o formato de oração, como Jesus orou. Jesus, ele orou primeiro apresentando a si mesmo. Ele apresentou a si mesmo. Depois ele apresentou os seus discípulos. Depois ele apresentou a igreja de modo geral. Depois ele foi apresentar a multidão. E eu disse aqui na aula de EBD, isso é um exemplo de oração, como nós devemos orar na nossa casa. Não pegar e dobrar o nosso joelho, Senhor, cura meu irmão. Tu ainda nem orou por ti mesmo. Porque Jesus, ele nos deu o exemplo, ele orou primeiro por ele. Ele estava orando, mas ele estava orando por ele. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Depois ele vai orar pelos seus discípulos. Depois ele vai apresentar a igreja. Depois ele vai apresentar a multidão. E nós podemos ver, irmãos, que Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá a instrução de como nós devemos seguir, para que os nossos filhos possam seguir o mesmo caminho, para que os nossos filhos possam crescer, e ainda quando estiverem grandes, que eles não possam se desviar do caminho da presença. E eu faço a pergunta novamente: tu tem orado pelos teus filhos? Tu tem apresentado eles? Tu tem pedido sabedoria de Deus, direcionamento para te cuidar dos teus filhos, para te cuidar da tua casa, da tua esposa, para te zelar pelo aquilo que Deus te deu? Porque os nossos pais, eles oraram por nós. Os nossos pais pagaram um preço por nós. Até hoje os nossos pais, eles continuam orando por nós, nos apresentando a Deus e falando: Senhor, guarda o meu filho. Senhor, traz teu filho para a tua casa. Senhor, continua guardando a vida do meu filho, continua abençoando ele. Os nossos pais, eles continuam orando por nós. Manoá pede a instrução ao anjo do Senhor, a qual tinha visitado a sua esposa. E o anjo do Senhor dá a instrução para ele. E ele começa a criar o menino. Ele começa a criar Sansão. Ele começa a criar Sansão no caminho que Sansão deve ir. Só que sabe o que me chama a atenção? É que a nossa desobediência, ela sempre vai ter uma consequência. E essa consequência, às vezes nós quase certo que nós não vamos gostar dela. Porque Sansão, pela sua desobediência, ele teve as suas consequências. Davi, pela sua desobediência, ele teve também as suas consequências. Ah, pastor, o senhor está aqui para nos botar medo? Não, irmãos, eu estou pregando a palavra para você. E eu quero dizer que quando nós não obedecemos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa liderança, às vezes tem consequências para nós.
porque nós estamos na flor da juventude e queremos falar, não, eu tenho que fazer isso, eu posso fazer isso. E aonde, irmãos, lá na frente tem a consequência, e depois vem o choro. A minha mãe bem que me avisou, o meu pai bem que me avisou que não era esse o caminho. Sansão, por causa da sua desobediência, ele pagou o preço. E a pergunta aí que eu faço agora é para você, filho. Você tem sido obediente aos teus pais? Você tem obedecido aquilo que os teus pais têm ordenado? Porque eu tenho certeza que o nosso pai, ele não vai mandar nós ir para a balada. O nosso pai não vai mandar nós fugir de casa. O nosso pai não vai mandar nós errar, nós ficar trocando de mulheres. Eu tenho certeza que o nosso pai, ele não vai mandar isso. Eu tenho certeza disso. E a pergunta é: você tem obedecido ao teu pai e à tua mãe? Você já pensou se eu tivesse obedecido meu pai e a minha mãe, aonde eu não teria chegado já? Será que eu teria passado por tudo que eu passei se eu tivesse continuado obedecendo meu pai? Fique sobre os seus pés nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero estar orando.